Olá, bom dia, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Ouçamos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo lhes falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu na barca com eles e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a sequência do Evangelho de ontem. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi o Evangelho de ontem, Jesus ordenou aos discípulos que fossem para a outra margem em direção a Betsaida, enquanto ele despedia as pessoas e depois iria rezar, conforme nos informa o Evangelho de hoje, versículo 46. Era frequente em Jesus rezar a sós com o Pai, na solidão e no silêncio. Enquanto Jesus rezava, os discípulos, ao atravessar o mar, encontram-se em dificuldades, uma vez que o vento da noite era contrário. Então, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Jesus faz de conta que irá passar adiante deles, mas, diante da perturbação dos discípulos e ao ouvir o grito de susto deles quando viram Jesus caminhando sobre as águas, Jesus acalma o vento, sobe na barca com eles e lhes diz: Coragem, sou eu, não tenham medo. O espanto dos discípulos, unido à falta de fé em Jesus, tomou conta do coração deles, porque eles ainda não tinham compreendido o sinal dos pães e a própria identidade do Mestre Jesus como Messias e Filho de Deus. Marcos nos mostra que as perspectivas de Jesus e dos discípulos de Jesus eram diferentes. Os discípulos não entenderam a proposta de Jesus porque eles tinham o coração endurecido, tal como o povo do antigo Israel lá no deserto. Para reconhecer o rosto do Mestre, os discípulos e também hoje a comunidade cristã precisa acolhê-lo na sua barca, leia-se, na vida, e confiar nele, invocando-o na oração, porque não faltarão momentos de provação e de tempestades. A multiplicação dos pães, em que os discípulos tinham participado ativamente na cena anterior a este evangelho, os deixou humanamente satisfeitos e eufóricos. Jesus
precisou trazê-los à realidade. Por isso, os mandou entrarem na barca e irem para o outro lado, em direção a Betsaida, ou seja, Jesus os enviou em missão a serviço do reino. As dificuldades encontradas por eles durante a passagem para a outra margem os obrigaram a abandonar as suas crenças de autossuficiência em suas forças humanas e a euforia experimentada na cena anterior. Então, estas mesmas dificuldades os convidaram a acreditarem mais na presença e na força de Deus que os acompanham na missão e menos nas forças humanas e suas autossuficiências. Marcos deixa claro no Evangelho de hoje que a missão de anunciar Jesus Cristo é sagrada e Jesus nos acompanha neste processo missionário. Veja como Marcos nos fala isso na narração do Evangelho de hoje. Primeiro, é Jesus quem enxerga o cansaço deles. Olha o que Marcos diz. Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Versículo 48. Segundo, é Jesus quem toma a iniciativa de ir até eles. Olha o que Marcos nos relata. Pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Versículo 48. Terceiro, Jesus participa do processo de missão e entra na barca com eles. Olha o que Marcos nos diz. Então Jesus subiu na barca com eles. Versículo 51. 4. Por fim, é Jesus quem os encoraja e os convida a seguirem adiante sem medo. Olha o que Jesus lhes diz. Coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 50. Apesar de toda essa pedagogia e presença de Jesus, os discípulos ainda não entendem direito quem é Jesus e qual é a sua missão. E Marcos dá o motivo para justificar o não entendimento dos discípulos, ou seja, o coração endurecido deles. Jesus deverá ter muita paciência com os discípulos. Aliás, do mesmo modo que ele deverá ter muita paciência para conosco. Jesus terá que falar para eles várias vezes da sua paixão para nos fazer entender quem ele era e convencê-los a avançar na fé e na disponibilidade ao seu chamamento. Infelizmente, ainda hoje não é diferente com muitos dos cristãos católicos espalhados pelo mundo. Muitos têm o coração endurecido e ainda se negam a aceitar Jesus. Que Deus tenha misericórdia e paciência conosco. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.